É o que Vamos temos. avaliar os relatórios e a presença, hein? Ixi, lasca. Professor, mas o site não está fazendo trabalho? Oi? O site? Eu acho que o Thiago vai liberar eles, né? Não sei. Ele vai cobrar um relatório. Foi na academia hoje? Vai. E a Carol tá lá, professor? Se a pessoa não vir. Vai valer para as 3 matérias, né? Nosso relatório, né? A minha, do Thiago, trabalho, ou da Bianca. Vocês é o Thiago ou a Bianca? Bianca. A Bianca. E com a Júlia. Professor, o relatório entrega na sua aula na semana que vem. Na semana que vem. Eu vou repassar. Mas quem vai corrigir e avaliar os relatórios de você é a professora Júlia e a professora Bianca. E tem que ser manuscrito ou pode ser ditado? Manuscrito, individual. Felicidade. Para ajudar? Vai lá. Faltou muita gente, né? Não preocupar com nota não, né? Depois não chora não no final. Falta de meio ponto. Uma colega de vocês de Marzagão justificou que o ônibus quebrou, parece, ela me mandou mensagem. Aí está justificado, né? A gente vai substituir o trabalho. Né? Tá. Não, tranquilo. Professor. Obrigado, viu? Professor. Oi. Mas aí, se a gente faz um período que foi embora e não vier assistir palestra, vem embora, senão não dá pra dar conta. Eles vão vir assistir a palestra. O Thiago vai liberar com o relatório. Professor. Valendo um ponto lá para eles. Para vocês valem 2. Pensa quem não veio prejuízo. 2 pontos. Porque a nota do projeto daí nenhum, né? Relatório. Aí, quem não veio, se tiver uma justificativa razoável, eu vou discutir com os outros professores do projeto o que a gente vai substituir. Provavelmente é um trabalho mais difícil, né? Estou fazendo um relatório simples. Mas aí a gente vai analisar casa a casa e ver como é que substitui a nota e a justificativa de cada um. Ele é bem com os outros professores também. Tá? E aí? Todo mundo animado pro carnaval? Então tá tudo certo. Todo mundo já com a cabeça no carnaval, né? Salvador já começou tem 1 mês, né, o carnaval. Recife também, né? Rio de Janeiro, os bloquinhos, né? Quem gosta de carnaval. Quem é de carnaval é carnaval, agora quem não é, bom descanso, né? Quem não é, tá aqui na faculdade. Espero que estejam estudando, né? Esse ano provavelmente haverá muitos concursos, né? Vamos aguardar um pouquinho, né? E o pessoal chega. Acho que o senhor já explicou para mim, mas Na semana que vem. Nós vamos vou dar o prazo até semana que vem para vocês entregarem, tá? Fazerem direitinho, anotarem. Quem emendar o feriado? Não vai ter. Não, para vocês não. Por que emendar? Quarta-feira de cinza já é dia útil, lá no judiciário, a partir do meio-dia, qualquer hora. Vamos avaliar. Não, a gente quer estudar só demais, Deus me O pessoal está descendo, tá? Gente, esse negócio de liderar não é comigo, tá? Isso é entre vocês. É igual eu falo. Só que se aparecer um aluno, eu lanço nota e vou chamar. Não. Estou aqui de qualquer jeito. Hoje eu peguei o chefe. Você sabe o que é o chefe, né? O diretor acadêmico estava aí, o diretor Ítalo. Aí ele já falou, nossa, o professor mais assíduo da faculdade. Eu não falto. Pode estar doente que eu não falto. Agora, a falta é com vocês. Vocês têm 25% de falta. Vocês têm 25% de falta. Eu não posso. Mas se a sala inteira não vir, aí não. Aí eu não sei, com vocês eu vou estar aqui. Eu tenho que vir. Não. Geralmente quando eu faço assim, né? Se a sala inteira não vir, não tem como eu lançar a matéria, eu não dou falta coletiva, não dou falta. Mas se os alunos que vierem, por respeito aos alunos que vierem,
dou conteúdo e lanço pauta. Depois a própria representante deu ideia, não sei se deu ideia de nada. O representante não deu ideia. Boa noite, mano. Boa noite, satisfação. Mas foi legal, o pessoal falou. Obrigado, Carlinhos. Boa noite. Boa noite, sexto e sétimo período, direito, noturno. É uma satisfação revê-los nessa quinta-feira pré-carnaval. Sei que todos estão animados, preparados. A gente percebe, né? Já chega quinta e sexta, tá todo mundo já, né, Patrícia? Eu não sei se é assim lá no órgão, né? Mas também é assim, né? Aqui. Pessoal, foi até bom, né? Uma casa, né? O pessoal do CES acabou se dirigindo ao auditório, o auditório não estava reservado. Então, um ambiente mais acolhedor, né? Tem todo o preparo aqui, né? Os instrumentos, o microfone, para o palestrante não cansar a voz. Eu queria agradecer ao professor Tiago Carvalho, que também trouxe o sétimo período para acompanhar. Acho que conhecimento e divulgação nunca é demais, né? E a gente trouxe o pessoal do PROCON. Esse semestre nós vamos tocar um projeto de extensão com base no tema do direito do consumidor, mais precisamente sobre a lei do superendividamento, e o pessoal vai produzir conteúdo sobre conteúdo digital. Eu espero que o pessoal do sétimo também se engaje aí, eles vão fazer divulgação desse conteúdo pelas mídias digitais e também em alguns eventos, provavelmente presenciais. Então a gente vai começar com a palestra da servidora Patrícia. Eu peço que se apresente aqui para nós. A Patrícia é servidora de carreira do PROCON Municipal, atuando há vários anos lá no órgão. Já participou de vários eventos nacionais, né, Patrícia? Vários congressos. Ela vive, né, em capacitações do PROCON, então ela traz uma experiência relacionada ao órgão. Eu até tive muitos questionamentos, né, numa aula, o pessoal perguntou, por que o PROCON em Caldas Novas não faz isso, não faz aquilo? E ela veio, né, justamente aqui, eu acho que a palestra veio até a salientar aqui o trabalho que o PROCON Municipal de Caldas Novas executa, né, em defesa do consumidor,
E vocês vão ver pelos exemplos e os depoimentos, Patrícia, que você trouxe pela manhã, que aqui é um PROCON de referência no Estado e nacionalmente. Há casos que foram levados daqui para São Paulo e casos também que os outros PROCONs municipais vêm a Caldas Novas aprender com o PROCON local. Então prestem atenção, acho que todos terão alguma experiência, né, ou precisarão em algum momento de defender um cliente em ações consumeristas. O professor Tiago Carvalho também atua, provavelmente, né, quando é chamado, embora seja um exímio especialista em trabalhista, mas com certeza em algum momento ele deve socorrer aí algum cliente patronal, em alguma audiência lá. Então tem muita experiência. E nós vamos aproveitar o conteúdo, né, com certeza, em algum momento. A Patrícia está aqui, o servidor Renato também vai auxiliá-la. Qualquer dúvida, gente, vamos fazer para ter uma dinâmica mais rápida. Vocês anotem as dúvidas. Se a Patrícia permitir, a gente interrompe, esclarece a dúvida, a gente pode fazer um diálogo, né, uma palestra dialogada, a gente pode fazer os questionamentos, vocês levantam, a gente leva o microfone, vocês fazem as intervenções, fiquem à vontade. Isso aqui é uma palestra, mas também é uma troca, né, de ideias e de experiências. Fique à vontade. Patrícia, é com você. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É um prazer, em nome do PROCON Caldas Novas, estar aqui hoje com vocês. Como o professor disse, muitas vezes a gente não tem noção do que é o PROCON, né? E da atuação do PROCON no nosso município, né? Acredito que dentro de vocês deve ter algumas pessoas que já precisaram, né, do PROCON, tirando o Daniel, né, Daniel? Que direto tá lá do PROCON. Levando as notificações da Procuradoria. Gente, para a gente iniciar a nossa palestra, queria agradecer também ao professor pela oportunidade, professor, e salientar que o nosso diretor não pôde estar aqui hoje, porque ele já tinha um compromisso agendado para agora à noite. E para a gente começar a entender a funcionalidade do PROCON em Caldas Novas, a gente tem que ir lá no CDC, né? Eu sei que vocês estão estudando, né, professor, o Código de Defesa do Consumidor. E o PROCON, gente, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é um órgão administrativo, né, que ele integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Poucas pessoas sabem quais são os órgãos que integram esse sistema nacional, que são os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, Distrito Federal e a SENACON, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que ela é integrada ao Ministério da Justiça. O objetivo do PROCON é evitar as práticas ilegais nas relações de consumo, fraudulentas, enganosas, né? E proporcionar ao consumidor a ter seu direito executado, professor. É muito importante salientar que o PROCON ele atua de diversas formas, não só lá dentro, fechadinho nas nossas salas lá, né? O PROCON tem uma atuação muito grande fora. De acordo com o CDC, produto é qualquer bem, móvel, imóvel, material e imaterial. Por quê? Para existir um consumidor tem que primeiro existir o produto e o serviço, né, gente? Não existe o consumidor se não existir o produto e o serviço. O serviço é qualquer atividade fornecida pelo mercado, né, que é contratada mediante remuneração. E consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire bens ou serviços. E lá, no final de todo esse encaixe aqui, para a gente chegar nessa relação de consumo, a gente precisa de quê? Dos fornecedores. Os fornecedores são toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, né, nacional ou estrangeira, bem como os despersonalizados, né, que detêm atividades aí de prestação de serviço, importação, exportação, comercialização. E é bom salientar também que o fornecedor, ele no geral, o fornecedor ele está sempre atento às demandas do PROCON, gente, porque de manhã a gente já comentou, né, professor, que hoje o PROCON leva uma certa, não uma demanda, mas uma certa pressão àquele fornecedor, fazer com que ele preste bons serviços à comunidade.
Porque a interação do PROCON hoje junto à sociedade é justamente essa. Pressionar o fornecedor a prestar o serviço de qualidade sem infringir as relações de consumo. E aí o que a gente vai fazer? O que eu posso reclamar com o PROCON? Gente, todo produto defeituoso, toda falha numa prestação de serviço, no não recebimento de uma mercadoria. Quantas vezes hoje a gente compra uma mercadoria pela internet e não recebe o produto, né? E olha que na maioria das vezes a gente acaba caindo em golpes, né? Porque o que existe de páginas fraudulentas, a gente aconselha o consumidor, gente, a jamais acessar aquelas páginas que aparecem ali em anúncios. O preço é muito acessível, porque geralmente ele é uma fraude. Há casos de que o preço normal de uma televisão é 5 mil, 6 mil reais, e você acha uma promoção ali, quando você está passando ali as propagandas no Instagram, 400, 800 reais. A discrepância do valor, gente, já é um fator que te leva a acreditar que aquilo ali é uma fraude. Vícios de produtos, né? Hoje, o nosso mínimo de serviço que tem dentro do PROCON é vício de produto. É praticamente mínimo a quantidade de processos abertos no PROCON hoje por vício de produto, professor. Por quê? A indústria entendeu que se ela trocar aquele produto na loja, é muito melhor para ela do que deixar o consumidor ir ao PROCON. Então, a questão do vício do produto em 2017, quando eu entrei no PROCON, era a maior demanda do PROCON, era vício de produto. Principalmente celular, tablets e notebooks. A Samsung estava virando freguesa nossa. E a defesa dela era aquela defesa genérica, Ctrl-C, Ctrl-V. Gente, é má uso do produto. Oxidação. Todas as defesas vinham oxidação, mau uso do produto. E aí a gente falou, não, eles devem estar de brincadeira, né? E aí nós notificamos a Samsung, convidamos ela a participar de uma reunião com a gente. Falou, qual que é a ideia de vocês de falar que todo mundo usa de forma errada o celular ou o tablet, tudo tem oxidação, todo mundo molha o celular? É o suor? O que é? Aí eles, porque geralmente, não, o laudo deve ser o mesmo para todos os produtos que vão para garantia, né? E a partir daí eles mudaram a teoria deles, gente. E passaram a substituir os produtos quando eles eram acionados na garantia. E aí o vício de produto praticamente zerou no PROCON. Hoje é muito difícil você achar um processo lá de vício de produto. Quando vai algum advogado novo trabalhar com a gente, eu vou fazer distribuição de processos para que eles façam as decisões, primeiro julgamento. Aí geralmente a gente era orientado a fazer o quê? Passa primeiro vício de produto, porque é uma decisão mais fácil de fazer. Hoje quando o advogado fala, você está preparado? Mas por quê? Eu falei, porque não tem mais nenhum processo fácil. Hoje a nossa maior demanda são instituições financeiras. E são processos pesados para fazer uma decisão, gente. Então, gente, toda aquisição de produto, serviço que apresentou um vício, uma falha na prestação de serviço, vocês podem acionar o PROCON. Pode procurar a gente lá, que a gente vai tentar resolver no atendimento preliminar. Caso a gente não consiga, a gente vai abrir um processo administrativo. E para entender como funciona o PROCON, tem muita gente que passa pela porta do PROCON e não tem noção do tamanho que é lá dentro. Hoje nós temos em trâmite, dentro do PROCON, 2.261 processos em trâmite. Arquivo, professor, nós temos 3 arquivos já no município. E o nosso arquivo que fica dentro do PROCON já está cheio, porque lá fica aqueles processos que estão em execução, que muitas vezes a gente ainda precisa dar uma mexidinha neles ali. E aí a gente deixa eles lá. Mas o nosso arquivo já está lotado. A gente já precisa providenciar um novo. Interessante, se você falar aí, Thiago, se você quiser sentar aqui na frente, até para olhar
a turma para ler as perguntas. Desculpa, foi falha minha não ter convidado o professor para sentar à frente, para mim estar tranquilo aí, né? Até que eu estou de frente agora para poder, caso alguém tenha dúvida, eu vá até vocês, deixo o microfone para vocês fazerem perguntas. A Patrícia está falando de processo administrativo, gente, matéria do direito administrativo. Né? Ela vai começar a exposição de tópicos relacionados ao procedimento interno do PROCON. Mas mais ou menos funciona, tem muitos estagiários aqui no fórum, como um processo judicial, né? Eu estou falando das repartições físicas lá dentro, né, da estrutura, né? Protocolo, o cartório, a sala de audiência, de conciliação e outros, né? Vocês terão a oportunidade de visitar o PROCON, né? E a Patrícia vai entrar nesse tópico. Gente, tudo que ela falar, vocês vão tentar linkar com a disciplina, né? Os princípios, né? Como que é feito o procedimento, por que tem esse procedimento. E é bom a gente estar unindo a teoria com a prática. Patrícia, desculpa a interrupção. Que isso, pode interromper, professor. É bom você ter falado, professor, porque, igual eu comentei aqui, quando a gente recebe um advogado recém-formado no PROCON, na maioria das vezes, ele fala, mas o processo administrativo é mais ou menos o mesmo rito de um processo processual lá do fórum e tal. Ele só tem menos poder, né, professor? Mas sim, ele tem os mesmos ritos de um processo, gente. Então vamos falar um pouquinho de como funciona o PROCON quando você chega lá. Eu sou concursada como escrevente cartorário. Então o professor teve a oportunidade de ver lá o nosso cartório. Nós somos 4 servidores no cartório e a gente tem dia que a gente passa sufoco pelo tamanho da demanda. E além de escrevente cartorária, como o professor viu, eu faço outras várias funções dentro do PROCON, né? Para que ele funcione redondinho. Então, chegando ao PROCON, vocês vão ser recebidos na triagem. Lá é um filtro para a pessoa entender sua demanda e verificar se é uma relação de consumo ou não. Hoje, gente, infelizmente, no nosso município, não só no nosso município, ano passado eu participei de um congresso na Assembleia Legislativa onde estava o pessoal da DECOM. E aí eu fiquei triste quando eu ouvi uma fala de uma delegada lá que falou assim pra gente: vocês acham que nós vamos sair da nossa sala de ar-condicionado para ir no supermercadinho lá da cidade de vocês? A gente gosta de coisa grande, a gente quer pegar coisa grande. Aquilo me deixou triste, muito triste. Porque eu tenho um amor tão grande, mas tão grande no Código de Defesa do Consumidor, professor, que eu praticamente os meus colegas falam assim: você pode estar no PROCON. Você quase mora no PROCON, você vive isso aqui, você respira isso aqui. Porque quando a gente começa a trabalhar com ele, e a gente vê a magnitude do CDC, a gente apaixona por ele. E aquilo me deixou muito triste. E aqui em Caldas acontece muito as pessoas caírem em golpe. E elas caem nos golpes, vão na delegacia, a delegacia, escrivão ou algum atendente lá, fala assim: não, vai no PROCON. Gente, como que nós vamos resolver a questão do golpe? A gente ainda tenta. Se a pessoa tiver um telefone que ela fez um contato com aquela pessoa, ou um CNPJ, ou um CPF, a gente ainda tenta. Mas raramente o golpista não vai nos responder. Mas a gente ainda tenta, até porque hoje o professor está lá dentro do judiciário, ele sabe que a doutora Vanessa fala pra gente: se o consumidor chegou, Patrícia, me ajuda, tenta fazer de tudo para ajudar ele aqui, para se for necessário ele subir, ele já tenha todo um relato pronto, tudo organizado para ele subir e facilitar a nossa vida. Então, quando o consumidor chega, a gente faz essa triagem, analisa. Se infelizmente não tiver como a gente ajudar, aí sim a gente vai encaminhar ele para o judiciário. Ou falar: infelizmente você vai ter que voltar na delegacia e registrar um boletim de ocorrência, porque é um golpe. E aí a triagem vai fazer seu cadastro. Hoje o PROCON trabalha dentro de um sistema que chama ProConsumidor. Vocês podem acessar ele pelo Google. Ele é uma plataforma, não é 100% funcional para nós, mas para a empresa ela é ótima. Apresentar uma defesa, a empresa consegue apresentar a defesa dentro do sistema, sem ter que ir no PROCON. Ela pode protocolar tudo lá.
E tem casos em alguns outros setores dentro do PRO que até o consumidor, se ele realizar um certo cadastro, ele consegue acompanhar ali dentro. Só porque ele tem muita instabilidade, infelizmente. Principalmente nos horários de pico de atendimento, ele apresenta instabilidade que dificulta um pouquinho o nosso trabalho. Mas quando você chega no PROCON, você é cadastrado dentro do PRO Consumidor. E quando você informa para a atendente lá qual é a empresa que você vai lá fazer a reclamação, aquela empresa ela já tem um registro dentro da Senacom, dentro da Secretaria Nacional de Consumidor. Elas existem, algumas empresas têm um diferencial lá dentro, algumas têm uma arroba na frente. Quando a empresa tem aquele arroba, o chamado é direto. A gente vai acionar ela automaticamente. Se ela não tem, infelizmente, aí a gente vai ter que entrar em contato via telefone ou via e-mail, procurar outro caminho. Na triagem, ela faz seu cadastro, identifica a empresa que você quer reclamar, lança no sistema e te encaminha para um atendimento. Lá, nesse atendimento preliminar, gente, graças a Deus, a gente conseguiu atingir uma margem até de 83% de resolução no atendimento preliminar. Chegou nesse atendimento, a atendente vai organizar pegar toda a sua documentação que você tem em mãos, porque o PROCON, gente, ele precisa de documentos. A gente não trabalha com provas testemunhal, é tudo documento. Então você vai ter que levar um comprovante de endereço, um documento pessoal e a documentação relacionada à demanda, um recibo, até uma conversa de WhatsApp a gente pode utilizar para registrar a sua demanda. Dentro do PRO, lá no atendimento, existem as duas tratativas, telefone e carta. Carta, gente, no sistema PRO Consumidor, a carta ela é chamada CIP. E ela é um e-mail, que é disparado automaticamente. A atendente gera todo o seu relato ali dentro do sistema, vai anexar toda a documentação e dispara uma notificação automática para aquela empresa. E aí ela não precisa nem ligar, nem mandar um outro e-mail fora da plataforma, é automático. E a plataforma consegue até calcular o prazo legal para a resposta daquele fornecedor. Essa carta, gente, como eu falei, a CIP, geralmente o prazo legal dela é 10 dias, mas existem casos que esse prazo pode ser reduzido até para 5 dias, para dar uma certa agilidade. A gente trabalha muito nessa questão de prazo, professor, porque há muitas questões de perca de garantia. Então, se a gente não for ágil, aquele consumidor perde a garantia. É interessante que as pessoas sempre deixam por último momento. Chega lá, olha aqui a minha nota fiscal, meu produto apresentou um serviço. Quanto tempo que está apresentando vício? Não, já tem uns 40 dias. Por que você não procurou? Não é porque eu fui olhar hoje, a garantia vence amanhã. Eu falei, eu vou lá hoje. Então as pessoas têm esse hábito de deixar tudo para a última hora, né? Chegou lá no atendimento, passou o prazo, você vai retornar no PROCON depois desses 10 dias. Se a resposta foi positiva, ela vai atender sua pretensão, trocar seu produto, fazer a restituição do valor que teve a cobrança indevida. Ótimo. Não teve, aí nós vamos passar para aquela outra etapa lá, que é a abertura do processo administrativo. Lá no atendimento é realizada a abertura do processo administrativo. A atendente vai recolher todos os documentos, tirar a cópia, incluir aquele atendimento anterior que ela fez, porque aquela lá é uma prova de que já tentou solucionar de uma forma pacífica anteriormente. E aí, nós vamos juntar toda essa documentação. E lá a gente faz uma triagem, professor, por quê? Menos ambulatória. Lá nesse momento aqui, ó, as meninas às vezes falam assim, nossa, Patrícia, você é tão chata. Eu levo 20 processos na sexta-feira para você autuar no cartório, você devolve 5. Aí eu falo, porque eu não quero sofrer uma ambulatória, depois me pagar as custas, a gente dói no bolso. E aí, a gente eles encaminham esses processos para o cartório. Aí chega lá, a gente vai fazer outra triagem. É tudo documentado. O trâmite do processo, ao sair do atendimento para ele entrar no cartório, professor, ele faz um trâmite automático em sistema.
E quando aquela servidora que é responsável por fazer esse serviço chega no cartório, a gente não pega o processo de qualquer jeito só pelo trâmite do sistema ainda. A gente faz uma guia de remessa automática e põe a servidora para assinar. Porque ela está sendo responsável pela abertura daquele processo. Abrir o processo administrativo, nós vamos autuar ele. Autuar, encaminhar a notificação física, se necessária, para a empresa e colocar ele no prazo para esperar a audiência, a data da audiência. No dia da audiência, a gente vai fazer um novo trâmite desse processo, encaminhando ele para a sala da audiência. Nossa, mas parece chato, né? Porque tá tudo ali, uma sala colada na outra, né? Mas a gente precisa acompanhar cada movimentação do processo. E aí, quando ele chega na sala de audiência, as nossas conciliadoras, professor, são todas conciliadoras concursadas, tá? Todos os servidores da conciliação são servidores efetivos. Por quê? Porque eles precisam ter fé pública, que é importantíssimo, né? Na sala de audiência, quando realizado o acordo, esse acordo é feito o registro de ata, e essa ata ela é encaminhada para o Sejusc para homologação. Gente, o nosso PROCON, ele é o primeiro PROCON do país a homologar judicialmente um acordo. Nós somos os precursores aqui, né? Trabalhar com o Sejusc. Nós iniciamos antes do PROCON Goiás. Inclusive, a faculdade tem até uma parceria com o PROCON dentro do Sejusc. O processo não teve acordo, Patrícia. O que eu faço? Ele vai ser encaminhado para ser julgado agora. Lá da audiência, ele vai voltar lá para o cartório. Gente, o processo, ele deve passar pela minha mão, pela mão do Renato ou da Carol e o Helder que trabalham lá comigo, pelo menos umas 20 vezes. Tem alguns processos que são aqueles bem complicados, que quando a gente já vê lá na capa do processo o número, a gente já sabe do que se trata e qual é o processo. A gente fala, meu Deus, de novo. Então, esse processo, quando não tem acordo em audiência, ele vai para o julgamento. Nós temos uma equipe de advogados. Hoje nós temos 5 advogados, né, Renato? 5 advogados que fazem primeira decisão, que é lá pós-audiência. A primeira decisão são esses 5 advogados. Terminou esse julgamento de primeira decisão, ele é encaminhado para o cartório. O nosso diretor é quem assina a primeira decisão. Aí ele é encaminhado para o cartório. Chegou no cartório, nós vamos notificar as empresas daquela decisão. Notificadas as empresas, abre-se o prazo para apresentação de recurso. Apresentou o recurso, ele segue para a segunda decisão, que aí já a nossa secretária de Fazenda e Gestão do município que assina. Patrícia, só para a gente pegar aquele ponto que foi falado de manhã sobre o prazo de defesa, vocês estão percebendo aí que no processo administrativo vocês têm alguns princípios sendo aplicados, né? Contraditório, ampla defesa. Por que no processo administrativo tem que se respeitar? Nós temos alguns princípios acontecendo aqui do direito administrativo, alguns constitucionais, outros implícitos, e o processo administrativo, gente, ele segue algumas regras próprias, né? Tem a lei federal, a lei única do processo administrativo, mas tem algumas alterações, né, dentro do trâmite de cada órgão, dependendo da lei municipal. E aqui, a lei municipal, né, a lei do procedimento administrativo do PROCON, Caldas Novas, ela tem um rito específico. Procedimento, o rito, o processo é um rito, né, de passos encadeados. Né, Então, nós temos que observar que tem uma inovação aqui, jurídica aqui. O acordo administrativo, a decisão administrativa aqui, no caso a ata, o acordo feito em audiência administrativa, uma coisa é a esfera administrativa, outra coisa é a esfera judicial. É levado à homologação pelo Sejusc, que é a juíza responsável do Sejusc, a doutora Vanessa Tabaruc, e ele torna aquele acordo administrativo um título executivo. Um título executivo judicial, porque é homologado por um juiz. E só nisso a gente tem um ganho de tempo enorme, porque
Antes, né, Patrícia, como é que era? Geralmente o pessoal às vezes fazia ou não fazia o acordo e a pessoa tinha que pegar aquele título administrativo e ainda ir ao judiciário, não era assim? Isso. Quando a pessoa não fazia acordo em audiência ou quando o acordo não era cumprido, a pessoa tinha um trabalho bem maior e dava um trabalho bem maior para o judiciário, professor. Por quê? A gente fornecia o processo, uma cópia do processo para aquela pessoa, para ela facilitar já a vida dela, né? Mas com o Sejusc, gente, já está tudo lá em cima. Já está tudo lá em cima. Não precisa daquele consumidor ir buscar toda a documentação. E ainda é muito importante, professor, porque quando o processo chega lá, que a doutora Vanesca homologa e manda a sentença para nós, ela também manda a sentença para o consumidor. Com o novo número do processo judicial, tudo é encaminhado para o consumidor. A gente passou falando da questão da defesa e contraditório. Quando uma empresa é aberto um processo por ofício, é ofício, aí ela é notificada para que ela apresente defesa no prazo de 20 dias antes de ser encaminhado para a decisão. Por quê? Porque ela não vai ter uma audiência. Aquele tipo de processo ele não tem audiência. E mesmo o processo normal aberto lá no atendimento, professor, na carta de comunicação, na notificação da audiência, já se estipula a apresentação de defesa também. O pessoal não perguntou como é que abre um processo de ofício administrativo, quem sabe? O processo de ofício, geralmente nós somos provocados, né? Ou a nossa fiscalização. Quando a nossa fiscalização vai em um supermercado, faz uma apreensão de produtos vencidos, ou ela vai em uma loja e verifica que tem uma propaganda enganosa, e aí eles levantam toda uma documentação, eles fazem o auto de infração, o auto de constatação e encaminha para o cartório. O cartório vai abrir um procedimento administrativo, um processo administrativo via ofício. E aí, pessoal? Pessoal do 7º período, qual o poder que está atuando aí na fiscalização que nós vimos no material? Estamos aprendendo poderes e princípios, né? Qual o poder que está atuando na fiscalização do PROCON? Poder de polícia administrativa. Por isso que eles têm poder de, sem precisarem ir ao judiciário. Vem que a Patrícia relatasse, acho que os exemplos são elucidadores para o administrativo, porque o pessoal às vezes acha a matéria teórica e não vê prática. E você citou pela manhã os exemplos de uma apreensão no supermercado aqui e os casos que a fiscalização atua. Acho que mais à frente você vai trabalhar a questão da fiscalização, você pode comentar. Mas só para ilustrar, né, para a gente fazer uma pausa e linkar com o conteúdo da disciplina. Né? A questão da fiscalização, gente, os fiscais nossos, eles estão lá todos os dias. E o fiscal, ele também precisa ter fé pública. E os fiscais também, hoje nós temos 5 fiscais e todos são concursados. A gente sentia uma deficiência na fiscalização que ela foi suprida agora no começo do mês de fevereiro, que é de ter uma fiscal mulher. Porque os meninos, às vezes, o professor falava, tem uma denúncia de uma propaganda de enganosa, teve um dia numa loja de lingerie. Eles, gente, é constrangedor pra gente lá, vai ficar meio estranho. A fiscal mulher hoje, além da representatividade que nós mulheres estamos tendo lá dentro, está ajudando bastante os meninos. Eu falei para eles que agora a fiscalização vai ter uma certa delicadeza, né? Porque eles eram muito brutos. Mas a fiscalização, gente, ela é importantíssima. De manhã eu comentei lá na outra sala que eu acho que os supermercados, eles devem ter um estoque de produto vencido. Porque o fiscal vai no supermercado hoje e amanhã, se ele retornar, ele vai encontrar novamente produto vencido ali. E qual que é a manobra que os proprietários, os supermercadistas utilizam? Gente, o produto vencido na prateleira é perda de lucro. E aí o que eles fazem? Eles pegam lá novos produtos dentro do prazo da validade e entre aqueles produtos eles colocam 2, 3 produtos vencidos. Você acaba levando sem perceber. Por quê? Você pega aqui a primeira garrafinha de água, olha, tá ok, as outras eu não vou olhar. Eu já vou pegando automaticamente.
A gente teve um debate, professor, recente, o doutor Anísio, que estava trabalhando no grupo uma época, e o doutor Anísio ele era muito polêmico. Ele levava, sim, a questão com muito afinco, e a gente dentro da Assembleia, discutindo sobre fiscalização. E o gerente de fiscalização do PROCON Goiás, fazendo uma palestra, ele pegou e levantou a mão. E eu estava do meu lado e falei, Anísio, vai com calma. Ele falou, não, eu só quero levantar uma questão, porque nossos fiscais tinham muito medo de adentrar aos depósitos dos supermercados. Por quê? Porque muitas vezes, gente, lá dentro está o produto vencido. E aí, o doutor Anísio levantou a mão e falou para o Antônio, que é o gerente de fiscalização do PROCON Goiás, que é uma enciclopédia da fiscalização. Se um dia o senhor precisar de uma palestra com ele, é excelente. O Antônio falou, gente, o poder de polícia que vocês têm dá o direito de vocês acessar qualquer parte do supermercado. Porque muitas vezes, ele não usou o termo, muitas vezes vocês estão atuando como uma polícia procurando droga. Eles não vão deixar a droga exposta. Então, gente, vocês têm o poder de polícia para atuar até lá, dentro da câmara fria, dentro do depósito do supermercado, onde pode estar o produto. Tinha um supermercado disso aqui em Caldas, ele até fechou. Mas não foi nós, gente. Eu acho que foi de tanta gente tirar produto vencido, mas não foi nós. Um dia os fiscais foram, adentraram ao depósito. Ele tinha um armário. As meninas perguntaram para ele, e esse armário? Não, a gente guarda os produtos vencidos. Mas por que você guarda os produtos vencidos aqui, dessa forma? Parecia uma cristaleira. É relíquia? Não, é porque... Gente, ele tentou inventar mil desculpas. É um meio de separar o produto vencido e tal, mas todos os dias que os meninos iam no supermercado, ele tinha produto vencido na prateleira. Por quê? Ele orientava o servidor, que muitas vezes leva a culpa lá de estar deixando aquele produto, ele orientava ele a fazer o quê? A manobra de colocar 2, 3 itens vencidos no meio dos outros produtos. Oi, eu queria saber sobre esses produtos vencidos que vocês Faz apreensão. Faz apreensão. Tem uma multa para a empresa? E qual é essa multa? Bom, a senhora quer perguntar? Sim. Por quê? Porque não adianta o PROCON ir lá e simplesmente tirar o produto vencido de circulação. O comerciante, ele passa a atender melhor e respeitar os direitos do consumidor a partir da sanção que é aplicada neles ali naquelas decisões lá. Então, quando há apreensão de produtos, que os meninos levam lá os autos para nós e a gente abre um processo administrativo via ofício, ele vai para ser julgado e lá ele sofre uma sanção. E a sanção ela é aplicada de acordo com o porte da empresa. Tá? Existe uma tabela, essa tabela ela é regulamentada, que as multas são aplicadas de acordo com o porte da empresa. Se é um MEI, se é uma empresa de médio porte, se é uma de grande porte. De manhã ainda dei um exemplo da Apple. No auge ali, eu acredito 2022 mais ou menos, a Apple vendendo celular e vendia o carregador separado, né? E aí? O carro funciona sem motor? É uma venda casada? Ele forçava o consumidor a realizar uma venda casada. Por quê? A maioria das marcas não te vende lá o celular, que já vem com o aparelho. Nenhuma concessionária te vende a carcaça e o motor separado. E aí, em cima, embasados nisso, o polêmico doutor Anísio, na época o diretor era o João Guimarães, ele foi lá na sala do João e falou assim, vamos parar com essa palhaçada desse negócio de carregador, né? Aí o João falou assim, o que foi, Anísio? Ele falou assim, peguei um processo para julgar. A consumidora está reclamando de venda casada. Mas o que é? Apple. Aí o João falou, uai, Anísio, aplica o que está dentro da lei. Nós somos humildes. Aplicamos uma multa no valor de R$10.000 na Apple, gente. Insignificante, né? Um celular deles pagava a nossa multa. E aí, embasados na nossa decisão aqui, abriu os olhos do resto do país.
Procon São Paulo falou, opa, achamos um processo, porque aí a EPO entrou contra nós judicialmente, pedindo relatório. Dessa eu posso participar, o processo é público, tá, gente? Então é um caso de repercussão, então no ambiente acadêmico eu vou comentar o processo, porque o processo foi arquivado, transitado em julgado. Eu trabalhei no processo, né, na vara de fazenda municipal, aí entrou com anulatório, falando que pedindo a improcedência, anulação do procedimento administrativo. Detalhe, viu, gente? O PROCON, pela organização aqui da Patrícia, pelo que eu vejo, né, e estou lá no judiciário, eu nunca vi uma anulatória ser julgada procedente. Nem embargos. As empresas geralmente tentam procurar vícios, lembram? Ilegalidade no procedimento administrativo, mas o procedimento administrativo é tão bem feito aqui, tão organizado, Patrícia, e eu quero dar os parabéns, porque às vezes nem o judicial consegue, né, Thiago? A gente consegue, às vezes comete muitos erros, não por dolo, mas assim, por volume de trabalho, a gente não consegue. Mas, e como diria o Dr. Thiago, que era um juiz, só não tem jeito de arrumar o que está morto. Então tem como anular e começa de novo, né? Mas tem um prejuízo de tempo, né? Mas esse processo da EPO, ele é um paradigma para o país. Saiu no G1, né, Patrícia? G1, porque começou em Caldas, uma relação de consumo de uma consumidora, né, e parece que o PROCON São Paulo... PROCON São Paulo, embasado na nossa decisão aqui, gente, abriu o mesmo procedimento lá, mas por ofício, ele nem foi provocado, ele abriu por ofício só de saber da decisão que a gente tinha conseguido aqui e multou aí em 30 milhões. Nós fomos, para nós estávamos nos sentindo insignificantes pelo valor da multa, mas a gente teve o quê? Começou por nós, pelo pequenininho aqui, Caldas Novas, né? Levou a EPO a pagar uma multa de 30 milhões para o PROCON São Paulo. O processo foi encontrado pela EPO no sistema judicial do Tribunal de Justiça, no PROJUD, e eles, né, viram, né, a atuação do PROCON, a decisão muito bem fundamentada, eu li a fundamentação, justamente trabalhando essa questão da venda casada, né, bem fundamentada no princípio da legalidade, na lei de defesa do consumidor, e o juiz de primeiro grau aqui manteve a decisão, eu não me lembro o nome do magistrado, mas o tribunal também acolheu, rejeitou a apelação da empresa, acho que, salvo me engano, subiu até o STJ esse processo, essa anulatória, e voltou, né, com o insucesso da empresa e dando ganho ao órgão de defesa do consumidor. E eles pagaram uma multa para nós no ano passado, professor. Eu lembro que eu fiz o alvará. Então, assim, você até citou de manhã, né, Patrícia, que um movimento pequeno de consumidor, né, que reclama por, acho que o diretor síndico falou, uma quantidade mínima, um valor insignificante, às vezes, para aquele consumidor perde o porte da empresa, mas aquilo gera um efeito, né, para o país, né, e esse é o exemplo da EPO emblemático. Há outros exemplos, como eu citei em sala, por exemplo, os bancos, né, por má prestação de serviço, demora no atendimento, chegaram a ter mais de 4 milhões de autuação, é o que a Patrícia falou, ela vai detalhar depois como é feita a dosimetria da pena no julgamento, mas alcança valores milionários, multas de 50, de 100 mil, né, por reincidência. Então a gente tem todo esse trabalho do PROCON. Patrícia, sobre a EPO, vocês viram que o impacto, né, de atuação do o órgão estadual, PROCON São Paulo, ele de ofício abriu uma ação coletiva, né? Coletiva para salvaguardar os direitos do consumidor e aplicou uma multa milionária na EPO. Professor, quando o senhor disse aí a questão do impacto, gente, a gente recebe no PROCON uma reclamação, é incrível, mas a gente já recebeu uma reclamação por R$2. O Renato, semana passada, atendeu o advogado de uma empresa lá, ele muito bravo, né? Eu quero cópia do processo, quero fazer vista dos autos e tal, né? Aí o Renato disponibilizou os autos para ele fazer vista. Aí ele saiu, parou na porta e falou assim, vergonhoso um consumidor vir ao PROCON por causa de R$32. Vergonhoso a empresa infringir o Código de Defesa do Consumidor e lá dentro falar isso para nós, né? Por quê, gente? A empresa foi na audiência, professor, e nem fez acordo.
consumidor por causa de R$32. Ela não é uma empresa pequena, ela é uma empresa de médio porte. A multa dela, eu acredito que, dependendo dos agravantes que tiver ali, e se ela for uma reincidente, a multa dela vai chegar a uns R$35 mil por causa de R$32. Mas algumas empresas, elas tinham essa política de levar com a barriga onde desce, depois entrava com anulatória no judiciário e ela gastava rios de dinheiro para não fazer um acordo com o consumidor. Foi aí que a lei da aplicação das multas, professor, foi alterada. A gente sentiu duas coisas na lei antiga. A gente utilizava a tabela do Procon Goiás. Para os pequenos, ela era muito pesada. Para o comerciante local pequenininho, ela fechava portas. E para o grandão, acabava que não fazia nem muito sentido, gente. E aí foi onde o João, na época, falou assim, nós temos que adequar, porque nós temos uma outra realidade no Procon Goiás. E aí ele foi na Câmara, foi no prefeito, e aí uniram, refizeram a tabela, fez a lei e aprovou ela para as novas sanções, para que tenha essa equiparação das empresas do porte. E aí, gente, olha aí, o legislador, né, está adequando aí a legislação à questão local. Direito do consumidor, está fazendo uma adequação ao princípio da legalidade e aplicando e atuando na dosimetria com razoabilidade e proporcionalidade, princípios constitucionais. A Patrícia falou aí, essa tabela, eu nunca vi, Thiago, lá, assim, não sei se cabe muita margem de defesa, os advogados que atuam mais, são mais litigantes aí na relação consumerista, eu nunca vi, lá nos meus 14 anos de fazenda, uma defesa que conseguisse mexer no mérito do ato administrativo. O que é o mérito do ato administrativo? Nós estamos estudando isso, que é justamente a dosimetria da pena. Algumas penas, algumas empresas até conseguiram diminuir o valor um pouquinho e tal, mas em relação à aplicação do mérito da sanção, né, princípio administrativo sancionador, eu nunca vi um juiz anular uma decisão no mérito do Procon. Tá? Então, para vocês verem a força que tem um procedimento administrativo e, como ato administrativo, uma decisão do Procon, uma multa aplicada que depois vira um título executivo, como é difícil uma presunção, né, daquele título de ser quebrado, né, quando é bem feito e respeitados os princípios e garantias constitucionais. Então, assim, vocês são advogados, é lógico que pode acontecer vícios no processo e a coisa pode, né, caminhar para um outro desfecho. Mas são raras as exceções, eu não me lembro de algum outro embargo que foi vencedor, mas geralmente é isso, né? E aí, gente, pode voltar lá, Renato, vamos finalizar lá. E aí, essa sanção administrativa que ela é aplicada, ela é revertida ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. E é essa sanção que ela dá força na atuação do Procon. Porque a empresa vai sentir o peso daquela sanção e vai começar a respeitar mais o Procon e ela vai começar a fazer acordos com o consumidor lá no atendimento, no primeiro atendimento. Nós tivemos uma época em Caldas que você falou das multas milionárias, né? Que a gente, numa instituição bancária, a gente chegou a aplicar até 6 milhões numa instituição bancária. Fila, demora de fila, má prestação de serviço. Hoje a instituição é exemplo. Ela veio, negociou, estava em execução, né, professora? Ela veio, negociou toda a dívida dela e hoje ela é exemplo. Por quê? Pesou. As multas aplicadas pesaram. E como ela era reincidente, os meninos saíam, os fiscais saíam, o professor falava assim, nós estamos ali buscar outra multa. Porque era só ir lá que eles voltavam. E aí a primeira multa começava em 10 mil, a segunda em 20 mil e a partir da terceira 40 mil. E aí foi acumulando, quando chegou no final lá, já tinham 6 milhões de dívidas. Em relação à fila de banco, essa questão aí vira e mexe, continua a mesma coisa. Vocês têm alguma forma
Daniel, os fiscais passam todos os dias nas instituições bancárias. Os fiscais todos os dias eles ficam na fila do banco. São 5 fiscais. Eles entram dentro do carro, estacionam o carro no centro, cada um entra com a agente. Você pega a senha e fica lá esperando ser atendido. E aí ele vai exceder o tempo, automaticamente ele pede para que a senha dele seja carimbada e registrado o horário, e ele já faz o auto e já vai para o PROCON para a gente abrir por ofício. E o consumidor pode fazer o quê? Eu estou no banco, já tem 20, 30 minutos, ultrapassou o tempo. E aí ele vai fazer o quê? Ele pode ligar, acionar a fiscalização, e a fiscalização vai na hora. Chegando lá, a fiscalização vai já fazer a atuação. Ou se você preferir também, você pode solicitar ao caixa que registre o horário do atendimento na senha e vá ao PROCON, que a gente também abre. Eu já presenciei muito, pessoas humildes, sim, pessoas de idade, ali esperando e gente passando na frente, aquela sacanagem. Nós temos em Caldas hoje uma instituição que fazia o seguinte. Ela começou a atuar em Caldas recentemente e ela praticamente atende só para realizar pagamentos de aposentados e pensionistas. E a gente recebeu uma ligação. O horário de abertura da agência para começar a fazer esses pagamentos era 8 horas da manhã, segurava até 8h30. Por quê? Eles esperavam, eles colocavam pouco dinheiro no caixa. Aí chegavam os idosos, eles geralmente precisam de ajuda. E lá na ajuda, acabou o dinheiro, vamos lá na boca do caixa que nós vamos sacar a aposentadoria de vocês lá na boca do caixa. Levava aquele idoso lá na boca do caixa lá para retirar o pagamento dele, chegava lá, fazia um empréstimo consignado para eles. Uma ligação. Uma consumidora ligou e falou, estou na porta do banco, está acontecendo isso. Os fiscais entraram no carro e falou assim, a gente vai dar meia hora para vocês repor dinheiro aos caixas eletrônicos e a partir de amanhã nós vamos estar aqui na porta às 7:50. Se passar 1 minuto vai ter outra multa. Acabou. Isso já tem uns 20 dias. Os fiscais estão indo. Mas acabou. Porque, gente, a vulnerabilidade do idoso. Primeiro, eles faziam toda uma manobra para prender ele mais tempo dentro do banco, para induzir ele a fazer aquele consignado. Inclusive, eu baixei o aplicativo e abri a conta. Porque a conta é só para saber o benefício. E aí, a gente recebeu um caso lá que a gente ficou com uma indignação tão grande, porque essa instituição fez isso com um senhor que era analfabeto, outra vulnerabilidade, e está lutando contra um câncer. Alguém chegou e viu a situação dele e o que estavam fazendo com ele. Acionou o PROCON. Os fiscais foram, gente, o senhor não andava. Tão debilitado que ele estava. Os fiscais levaram ele para o PROCON, fizeram todo o procedimento que tinha que ser feito na agência, levaram ele para o PROCON. Inclusive, a gente não faz esse serviço, mas assim, doeu tanto o nosso coração que a gente até solicitou o apoio de um amigo advogado que não é do PROCON para que entre judicialmente para tentar ajudar esse senhor, porque eles já tinham feito mais de um consignado. Ele não sabe ler. Eles aproveitaram muito da vulnerabilidade dele. E aí a gente está tentando agora fazer o quê? Cancelar todos esses consignados da conta dele. E aí, gente, quando o processo, a empresa apresenta um recurso lá da primeira decisão, ele vai para um outro advogado, ele não volta. Aquele primeiro advogado que fez a primeira decisão, ele não vai analisar o recurso. Quem vai analisar é um outro advogado que é destinado a fazer só a análise de recursos. Esse advogado, eu brinco que os de primeiro tem que pensar com o raciocínio e entendimento do Cílio, né? Porque se nós vamos fazer a decisão, vai chegar lá no Cílio, para o Cílio assinar, o Cílio vai falar, eu não interpretei dessa forma, eu não entendi dessa forma. Então tem dias que eu falo assim, eu vou chamar a polícia, tá tendo briga lá no jurídico. Porque o diretor entra para lá e eles vão discutir um processo. Os processos às vezes são tão complicados que entra 2, 3 advogados para
achar um amparo legal para aquela decisão. E aí, quando é a segunda, ela desce para o Dr. Giovanni. O Daniel acho que conhece o Dr. Giovanni, né? É antiguíssimo lá no Procon também. E o Dr. Giovanni precisou sentar com a Lorena, que é a secretária de Fazenda, para que eles tivessem os mesmos entendimentos. Hoje a Lorena tem uma grande confiança nas decisões do Giovanni, que ela fala para ele, só traz que eu vou assinar. Já confio totalmente na sua decisão, porque eu sei que você segue todos os ritos legais. E aí, gente, quantos graus de recurso é permitido no procedimento administrativo? Matéria do 7º, né? Quantos recursos são possíveis? Se a lei prevê, né? No máximo 3. Né? No caso aqui, ela está falando do duplo grau de jurisdição, duplo grau, né? Não de jurisdição, porque aí seria judicial, mas duplo grau do recurso administrativo, outro princípio do direito administrativo, né, Patrícia? Isso. E aí, gente, o processo não morre ali não, tá? Teve a decisão de segundo grau lá, de segundo julgamento, a empresa manteve a sanção dela. Se ela não pagou, ali quem vai receber, ó, nós vamos encaminhar para a dívida ativa vai abrir um procedimento para execução, e aí o professor vai tomar conta lá pra gente, né, professor? E graças a Deus vocês estão trabalhando bem, né? Porque graças a Deus a gente está recebendo muito processo de execução nos últimos, acho que os últimos 2 anos, né, professor? Aumentou bastante. E o município tem muita execução. Então, o processo só para execução, gente. E aí a gente não fica desamparado legalmente. A gente recebe sim as multas, a empresa sofre sim sanções. E aí, vocês vão entender, achar que o PROCON atua só dessa forma, né? O PROCON é só ir lá, acionar o PROCON, vão abrir um processo, vão me atender e realizar meu atendimento. Não, o PROCON também, na lei de criação do PROCON, fala que o PROCON ele tem que desenvolver a função educativa, né? Então, o PROCON está sempre na rua. E nós ganhamos de presente, né, para executar a lei do superendividamento. Vocês já estudaram, professor, a lei do superendividamento? 14.181? É o tema do projeto. É o tema do projeto, né? Quando eles tiveram consumidor, essa lei ainda não estava vigente. Ela é recente, né? Ela é recente, então é uma atualização. A lei ela é de 2021, gente, e o PROCON implantou ela em 2022. Existia uma dificuldade muito grande de adequar ao nosso sistema para a gente poder executar a lei. Um processo de superendividamento ele é pesado para se carregar a gente. É um processo que envolve o pessoal daquela pessoa, o emocional daquela pessoa, daquele consumidor. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, desde o atendimento lá com a entrevista com essa pessoa, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque a gente já recebeu pessoas lá que tentaram suicídio por causa de dívidas. A gente acaba tendo que ser psicólogo muitas vezes. Então esse processo ele é um processo diferente daquele processo que a gente abre lá por um vício de produto ou por uma má prestação de serviço. A gente vai entender a realidade financeira daquela pessoa. Vai pegar toda a documentação. É incrível, professor, que a maioria dos consumidores hoje fecham contratos com bancos de empréstimo, de consignados, e eles não têm o contrato. A maioria não tem o contrato, não tem uma cópia do contrato. E aí o PROCON tem que fazer o quê? Tem que acionar aquela empresa porque ela encaminha uma cópia daquele contrato com todo o relatório. Quantas parcelas foram pagas, qual o valor total da dívida hoje. E aí, a gente pega toda essa documentação e passa para o nosso coordenador do Polo Sejusc, que fica dentro do PROCON, para ele fazer uma análise para ver se realmente ele está em situação de superendividado. Ele adequando as normas da lei de superendividamento, esse processo vai para o cartório. Lá nós vamos autuar e nós vamos notificar todos os credores para estarem indo numa audiência. E nessa audiência a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que fazer a análise financeira, separar o mínimo existencial, que a lei fala em R$600, mas a gente sabe que a realidade de cada um é diferente, né? Então a gente precisa fazer essa análise, entender qual é
o mínimo existencial daquela pessoa, separar aquilo e o que sobra é o que vai ser negociado lá na audiência. As empresas fazem acordo nesse tipo de audiência? Sim, graças a Deus a gente está tendo bastante sucesso. E aí? Mas quando não tem acordo? Quando não tem acordo, gente, como o processo ele é homologado judicialmente, abre também aí a questão de que a doutora Vanessa Baruch pode determinar uma negociação compulsória. Ela vai lá e vai sentenciar e falar: o consumidor tal vai pagar tal valor para tal empresa, tal valor para tal empresa, enquadrando dentro daquele valor que ela tem ali disponível para essa negociação. Tudo começa lá no PROCON, mas termina lá no Judiciário. Nós temos um processo hoje, acho que o menor processo que nós temos lá de superendividamento, ele tem acho que 562 páginas. Nós temos processos lá que ele tem 4 volumes. Ele chega a quase 5.000 páginas. Boa noite. Isso me trouxe uma luz interessante a respeito das ações revisionais. Porque a gente tem visto que os juízes já não estão definindo as ações revisionais. Mas acredito, então, para quem realmente precisa revisionar o contrato, talvez a lei do superendividamento, através do PROCON, resolva o caso dele, desde que, obviamente, ele demonstre que ele está super endividado. Exatamente. Porque só a revisional em si não entraria no programa, exatamente. né? É por isso que às vezes as pessoas não têm conhecimento e procuram a justiça para entrar com a revisional. Óbvio, Isso. e tem pessoas que estão mal intencionadas porque querem levar vantagem. Mas aquelas que não têm, talvez na pessoa de quando os colegas forem advogados, podem até orientar. Esse super endividado aí entra diretamente no PROCON. Sim. Para tentar ter a sua revisão de contrato. Não entra no programa, gente, só o crédito imobiliário e o crédito rural. Agora, uma questão de financiamento de um veículo também pode entrar. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Patrícia, sobre o superendividamento, eu fiquei com uma dúvida em relação ao consórcio, que a pessoa vai lá, faz aquele consórcio e tal, só que chega num momento que ela não consegue mais pagar, aí ela vai e cancela. O PROCON resolve essa situação para receber o que ficou lá? A gente pode tentar resolver também, mas fora do superendividamento, né? Você está perguntando? Hoje... Porque me lembrou da situação. Ah, dá. Dá sim, dá para tentar resolver. O PROCON só não anda fazendo milagre, tá? Pessoal, essa lei é bem recente. Até a aplicação, a Patrícia vai falar aí, ela comentou com vocês, ela está trabalhando na implantação. Em resumo, o que ela está trazendo ali, como funciona, e eu quero um aprofundamento de vocês vão ler a lei. Eu li ela recentemente. Ela traz umas ferramentas novas, Patrícia, para o PROCON, para ele tentar uma conciliação, né? A pessoa chega lá, eu estou devendo X para o banco X, banco Y, estou devendo a Claro, estou devendo várias instituições, as Casas Bahia, e aí é chamado aquele rol de credores ali, eles são chamados para tentar uma conciliação administrativa, onde é feito um plano de negócio, um plano de pagamento, melhor dizendo, um plano de pagamento, para que ela explique dentro das condições dela o que é possível, e o PROCON faz essa mediação, uma análise financeira da vida da pessoa e vê a condição de pagamento dela. É lógico, gente, que isso tudo tem um critério objetivo, né? Por quê? Porque a pessoa não está insolvente, a pessoa trabalha, né? Ela tem a sua renda. Mas o mínimo existencial é uma discussão muito subjetiva. Aí é um termo, né, aberto na lei, né? Então tem toda essa discussão. A dignidade da pessoa humana sendo aplicada. Então a gente tem que observar que é uma lei nova, e é isso que é o conteúdo que vocês têm que trabalhar, e ela traz uma série de institutos. É um campo novo para a advocacia, por quê? Porque além dessa dinâmica no PROCON, na parte administrativa, abriu possibilidade para o judiciário entrar, já diante de tudo que é feito administrativamente, forçando uma negociação coletiva, né?
é quase que uma recuperação judicial da pessoa física ali, né? Onde os credores vão sentar em assembleia ali, eles vão discutir e vão pagar. Patrícia tem alguns exemplos aí sobre isso. Então, professor, a questão, o senhor falou aí da aplicabilidade da lei, realmente ela é difícil, vamos falar assim. Por quê? Porque às vezes a gente pega uma demanda lá, esses dias a gente pegou um que a consumidora tinha 17 credores. 17 credores. Gente, a mulher, ela possuía 22 cartões de crédito diferentes para negociação. Foi uma audiência pesada, a gente teve até que interromper um pouquinho, porque a nossa conciliadora já estava bem cansada, sem almoço, e a gente teve que fazer até um intervalo ali de uns 30 minutos para poder descansar um pouquinho. O superendividamento, professor, ele busca a dignidade, né, da pessoa humana após esse endividamento. E ele também, na lei, fala que lá na ata deve ser constado o quê? Que após aquela negociação ele vai se comprometer a ficar pelo menos 2 anos sem fazer dívidas. Na própria ata da audiência já consta ali, tem que se comprometer. Por quê? Senão ele vai sair dali de dentro do PROCON, aí agora tirou meu nome da negativação, resolveu os problemas, vou continuar gastando. Não é bem assim não, gente. A gente ajuda, mas a gente precisa que a pessoa tenha consciência também. Por isso que o superendividamento, ele coloca etapas. E dentro dessas etapas existe a questão da educação financeira, que nós estamos aplicando agora até em escolas. Para servidores, nós começamos a aplicar para os servidores do município. Eu mesmo, Renato, hoje nós fizemos 4 palestras, fora as 2 aqui da faculdade. Porque a gente está rodando o município, as escolas e algumas instituições fazendo palestras de educação financeira. Porque muitas vezes o consumidor superendividado tem uma certa vergonha de procurar apoio, de procurar ajuda. Então a gente precisa muitas vezes ir até ele, porque o programa tenha sucesso. PROCON Caldas Novas, a gente se tornou o primeiro PROCON do país a homologar judicialmente um acordo do superendividamento, através do Sejusc. O primeiro do país. Nós fomos reconhecidos nacionalmente. Eu tive o ano passado no Rio de Janeiro, em Uberlândia, nas reuniões anuais da Senacom, que são 4 por ano, eu não consegui ir todas, mas a maior demanda lá era isso aqui, ó. Superendividamento, aplicabilidade do superendividamento, porque nem todos os PROCONs conseguem aplicar o superendividamento. Hoje o PROCON Caldas Novas recebe PROCONs regionais, até Aparecida, a gente está lá dentro de Goiânia, do lado do PROCON Goiás. A gente recebeu aqui, para eles poder tentar iniciar o projeto. Nós, para a implantação do projeto, a gente contou com a força da doutora Vanesca. A gente teve que fazer várias adaptações, porque a lei, ela nos possibilita fazer essas adaptações, mas ela também tem muitas restrições. Então, nós contamos muito com o apoio da doutora Vanesca Baruch. E aí, eu vou contar para vocês um segredo, ela pega no meu pé, gente. Não passa um dia, né, Renato? Você recebeu uma ligação de lá, ou um e-mail. Patrícia, isso é assim, o que deu? O que você acha que vai fluir? Será que dá para fazer isso? Vamos tentar de outra forma? Ela está muito empenhada em estar com a gente desenvolvendo o projeto. Isso é muito bom. O PROCON contar com o apoio do Judiciário para estar desenvolvendo esses projetos. E o superendividamento, gente, é isso. É a busca da dignidade da pessoa humana. É tentar solucionar essas demandas do superendividamento. Porque hoje no Brasil, gente, 72% da população brasileira está superendividada. Se eu começasse a aplicar uma aula de educação financeira aqui que a gente aplica hoje, vocês iam entender o que eu estou falando. Porque a gente não tem a noção do que a gente gasta. A gente não faz conta, gente, infelizmente. A gente só tem uma pergunta que a gente faz pra gente todo final do mês. Gente, com o que eu gastei meu salário? Meu dinheiro acabou? Porque a gente não tem controle dos nossos gastos.
E aí o PROCON, além dele trabalhar lá dentro com os atendimentos, processos administrativos, audiências, o superendividamento, a gente tem vários outros projetos que a gente desenvolve. Um projeto é o feirão de negociação de dívida, mutirão de negociação de dívidas. O ano passado, a gente negociou cerca de 3 milhões em 2 dias. A gente leva as grandes empresas, os grandes bancos, para dentro de um espaço que a gente organiza e cria, porque ali são as pessoas que não se enquadram lá no superendividamento, mas estão endividadas. E para a gente não deixar elas de fora, sem um tipo de ajuda, a gente criou o mutirão de negociação de dívidas. E o melhor do mutirão é que entra o crédito imobiliário, professor. Lá ele pode ser negociado. Pesquisa de preço de combustível. Gente, quando o telefone toca no PROCON e fala, tem um consumidor reclamando do posto tal, dá uma vontade de chorar, professor. A gente abre portaria de investigação, pelo menos 3 por ano. E uma portaria, gente, ela não tem menos de 14 mil páginas. Porque a gente tem que recolher notas de entrada, notas de saída, e a gente passa semanas debruçados ali naquelas notas fazendo cálculos, e a gente encaminha para o Ministério Público para que eles também façam uma análise, e a gente tem tido grande sucesso nisso. A gente recebeu ano passado 3 sentenças, 3 decisões do Ministério Público mandando arquivar, porque não achava ilegalidade. É igual o professor comentou de manhã, da dificuldade que é provar questões de cartel, né, professor? A gente ouve tanto em redes sociais, na internet, o povo vai lá e fala assim, ninguém faz nada, tem cartel nessa cidade, ninguém faz nada. Gente, mas não é simples configurar a prática de cartel. Não é fácil, nem para a polícia, nem para o judiciário. O PROCON não tem o poder de investigar cartel. Mas a gente faz todo o recolhimento de notas e encaminha para o Ministério Público para que ele faça a análise. Pesquisa de preços, cesta básica a gente faz. A gente tem um exemplo daquela senhorinha que eu te contei, professor, que ela vai em todos os supermercados da cidade. Ela não faz divulgação, gente. A pesquisa é para ela. Ela teve no PROCON esses dias porque ela foi em um determinado estabelecimento aí, no supermercado, e eles queriam impedir ela de fazer a pesquisa de preço. Não, ela vai sair contando para todo mundo. Os fiscais falaram, não, vamos lá. Nós vamos acompanhar a senhora, só vai fazer a pesquisa de preço, é direito da senhora. Os fiscais acompanharam ela chegou, eles chamaram o proprietário do supermercado e falou, ela só quer fazer uma pesquisa de preço. Ela com um caderno na mão, uma caderninha. Ela só quer fazer a pesquisa de preço que ela tem a rotina de fazer todos os meses. E ali o dono do supermercado ficou meio assim, mas ele estava errado, né? Ele teve que autorizar ela a fazer a pesquisa de preço. Ela fez a pesquisa dela, os meninos pegou e orientou ela, vocês não podem impedir um consumidor de fazer pesquisa de preços. Depois ela teve lá no PROCON para agradecer a atenção dos fiscais que acompanharam ela. E ela falou, agora eu vim aqui também para mostrar para vocês a diferença que dá de preços de um supermercado para outro. Alguns produtos variam até 300% de um supermercado para outro. E aí, ela falou assim, agora eu vou mostrar para vocês o que eu economizei em 2024 com a minha pesquisa de preço. Ela tinha feito uma economia de quase, eu não me lembro direitinho, mas eu acho que são quase R$4.000, né, no ano, com a pesquisa de preço. Porque ela procurava o melhor preço. Olha para vocês verem a diferença e o impacto de uma pesquisa de cesta básica, de produtos essenciais da cesta básica, né? Pesquisa também do preço de material escolar, a gente faz 2 vezes no ano, geralmente janeiro e julho. Black Friday, que a gente chama de Black Fraud, né? Uma semana antes eles elevam os preços dos produtos para baixar na semana da Black Friday. E eles falam, diferença de preço, semana passada estava esse valor, agora está lá embaixo. O que a gente fez? Correu atrás. Deputado, eu não me lembro se foi o Quirino, se foi o Véter Martins, por uma lei estadual também, que já foi sancionada, está em vigor já há 2 anos, que fala que 30 dias antes da semana da Black Friday, o valor tem que ser exposto.
até no dia da Black Friday. Para te provar que realmente está tendo desconto ou não. Fiscalização dos supermercados e fiscalização em postos de combustíveis em parceria com a ANP e com o Inmetro. Geralmente, o PROCON faz essas parcerias para quê? Para verificar a qualidade de combustível, vazão, problemas de bomba, né? A gente faz essas parcerias para poder fazer essa análise. O PROCON tem o poder, gente, de fazer uma parceria com a ANP e eles se tornarem fiscais que possam repassar as informações para a ANP também. Mas a nosso cache lá de fiscalização está um pouco sobrecarregado, eles vão precisar viajar e ficar uns bons dias estudando lá e por enquanto não está tendo essa possibilidade. Gente, um exemplo aí de competência delegada, de um órgão para o outro, um órgão federal para um órgão municipal. É possível, né? Você citou o exemplo do deputado aí, que ele fez uma lei benéfica, né? É difícil sair uma lei benéfica do deputado estadual, a gente não vê, né? Mas teve uma outra de manhã que você falou sim, o deputado, sobre fiscalização de alimentos e restaurantes, que tem um caso parecido. O deputado Véter Martins, ela até causou um certo impacto no final do ano, gente. Ele criou a lei, ela foi aprovada em novembro, em dezembro o governador sancionou ela. Da disponibilização do cardápio de forma física nos restaurantes. Hoje não pode mais ter só o cardápio digital. Os restaurantes são obrigados a ter as duas modalidades para te ofertar. Porque muitas vezes a gente chega num restaurante, a internet está ruim, ou o celular descarregou, como você vai olhar o cardápio? Outra coisa bem que a gente tem que olhar é a questão da gramatura, quantidade. Os restaurantes, os bares, eles são obrigados a colocar no cardápio a prato executivo, tantas gramas de carne. O total do prato, o peso ali variável, pode oscilar um pouquinho, mas a gramatura também de uma porção tem que ser colocada no cardápio. Obrigado. Os fiscais esses dias eles passaram 2 semanas no final do ano só trabalhando à noite. Ficava 2 durante o dia, os outros 3 à noite, para verificar justamente isso aqui, a questão dos cardápios e a questão da gramatura. Você falou que eles adentraram fazer para ver aquele simular de por que tem que ter no cardápio? Eles foram para Goiânia fazer um curso para poder identificar os produtos análogos. Que é aquele produto que parece, mas não é, né? E a gente consome esses produtos todos os dias. Quantas vezes você foi na pizzaria e pediu uma pizza 4 queijos? Que na verdade não tinha nenhum queijo. Era tudo um produto análogo. A gente vê muito, vocês já viram aquelas bisnagas grandes que tem em supermercado? Cheddar. Que não é cheddar. É uma mistura de um corante com uma essência sabor cheddar com soro de leite, amido de milho. Não é cheddar. E aquilo ali é um produto análogo e ele tem que ver descrito até lá no cardápio. Se o vendedor lá, a pizzaria não está colocando realmente o cheddar de verdade, ele tem que especificar no cardápio dele, porque é uma propaganda enganosa. Ele está te vendendo um produto análogo, algo parecido, mas que não é. Então é importante isso, que os meninos tiveram que adentrar as cozinhas. Não, a gente usa só queijo mesmo, é queijo de verdade. Foi lá, a gente não nada de queijo. Aí falou, ó, nós vamos dar 24 horas para vocês adequar o cardápio de vocês. Na manhã a gente vai voltar aqui, vai fechar o estabelecimento. Isso é propaganda enganosa. E aí foi importantíssimo fazer em lanchonetes, hamburguerias. E passaram 2 semanas rodando, gente. E aí, gente, poder de polícia, um dos atributos do poder de polícia, alta executoriedade, né? Discricionalidade do fiscal de avaliar e pedir o adequamento de acordo com a lei, o prazo razoável, para que eles adequem as questões antes de fazer uma atuação. Aí tem uma certa discricionalidade, poder discricionário, poder vinculado, o 7º período está atuando, está vendo essa questão. Gente, são questões práticas que a gente vai se deparar ao longo da vida, porque todos somos consumidores, né? E isso vai se perpassando, né? A questão aí também dos produtos falsificados, né? Porque infelizmente a gente não consegue a gente mesmo chegar no estabelecimento e identificar produtos falsificados.
Mas se você suspeita que aquele produto está sendo vendido como original e você viu ali que tem algo nele que te remete a ser um produto falsificado, vocês podem acionar também o PROCON, porque os fiscais têm curso sim de identificação de produtos falsificados. Palestras, né? A gente faz palestras aí. Gente, vou falar para vocês. Eu amo fazer palestra para idoso, professor. Por quê? Porque a gente vê a necessidade que eles têm. Porque são consumidores e eles estão muito vulneráveis. Mas o Renato e o Dr. Giovanni teve no Centro de Convivências na Semana do Idoso no ano passado. Era para a gente ir lá um dia, numa palestra de 30 minutos. Nós ficamos lá 2 horas e meia e ainda voltamos no outro dia. Porque a quantidade de golpes aplicados nos idosos é muito grande. O abuso na relação de consumo com o idoso é muito grande. O projeto, a gente tem um outro projeto também que ele chama Quero Desconto. Esse projeto ele é aplicado nas escolas. Para quê? Para que a gente induza a criança ou o adolescente a procurar uma forma melhor de compra, pedindo desconto, pagando à vista para ter o poder de solicitar um desconto. Cobrança da exigência da lei de proteção ao portador do transtorno espectro autista. É uma lei recente também, né? E o município teve uma lei, se eu não me engano, ela é de autoria de 3 vereadores. E para filas, eles fizeram algumas adequações, atendimentos em supermercados, restaurantes. Gente, a gente teve que unir umas 4 leis, federal, estadual, municipal, para a gente trabalhar em cima, professor. Por quê? Porque, gente, são pessoas que têm uma carência muito grande de proteção nas relações de consumo também. O PROCON, vendo essa necessidade, foi atrás, correu atrás, a gente fez curso e começou a aplicar a lei, a cobrar do comércio a aplicação correta da lei. A gente tem que ter hoje caixas identificados que são atendimento especial para aquele portador do espectro autista. O PROCON criou o guichê especial de atendimento ao portador do espectro autista. Cobrança na melhoria e na implantação do 5G. Eu contei para o professor de manhã que quando a gente resolveu acionar as operadoras de internet e telefonia, porque a gente sabe que telefonia e internet que é horrível, né? E não tinha 5G em Caldas. Aí um dia o João me chamou, pegou e falou: Patrícia, a gente precisa resolver a questão da internet. O número de reclamações está só aumentando. Questão da má prestação de serviço. E aí, notificamos todas as empresas e convidamos elas para uma reunião. A gente fez a reunião lá dentro do gabinete do prefeito. O prefeito sentado na ponta da mesa, 2 operadoras estavam de forma virtual e as demais na mesa com a gente. E a gente perguntou: a gente quer de vocês um plano de ação de melhoria na qualidade da prestação de serviço. A TIM já colocou na mesa, nós temos já um plano para ser executado em 3 etapas nos próximos 6 meses. A Vivo veio e colocou também, nós temos um plano, mas vai demorar mais um pouquinho e tal. E o representante da classe sentado do lado do prefeito, rodando na cadeira e não falava nada, professor. Aí todos falaram, o prefeito virou para ele e falou: e vocês? Ele falou: não, mas não vai melhorar nada por enquanto não, a gente não tem interesse em melhorar nada não. O prefeito ficou bravo, ele levantou e falou: mas pelo amor de Deus, vocês acabaram de perder um cliente. Eu utilizo os serviços da Claro. E você vem aqui e fala para mim que não tem interesse em melhoria, sendo que vocês hoje têm 82% dos usuários de telefonia celular e internet de Caldas Novas dentro da plataforma de vocês, utilizando o serviço de vocês. Vocês vêm falar isso pra gente? Ele abriu a porta do gabinete, chamou a assessora dele lá, a Jéssica, falou: Jéssica, vem, o que eu preciso fazer para fazer uma portabilidade? Eu não vou ficar com esse povo aqui mais não. Ele ficou extremamente estressado. Voltou lá e falou para ele: então, olha, deixa eu falar para o senhor, se não vai ter melhoria, o senhor vai começar a perder os clientes. E foi o que ocorreu, porque os outros operadores vieram, começaram a implantar o sistema 5G na cidade, e aí, eu mesma fui a primeira a mudar. O Renato correu e mudou. Por quê? A gente quer qualidade de serviço, não é?
E aí a gente forçou eles a trazer qualidade de serviço. E quando a Claro viu que estava perdendo um número bem relevante de consumidores, o que ela fez? Começou a instalar as antenas 5G. E aí eles vieram e fizeram uma festa, gente. E aí, para isso tudo acontecer, não foi simplesmente essa reunião que o PROCON fez com eles, não, gente. A gente teve que pedir para que o Legislativo alterasse a lei municipal, porque a lei municipal não permitia o aumento da altura das antenas para atender a demanda do 5G. E aí, qual foi a solução que a gente conseguiu alcançar também? Que dentro do projeto de lei, respeitando as leis de meio ambiente também, que tinha que analisar essa questão do meio ambiente, liberar a superfície dos prédios para que fossem instaladas antenas 5G. No entanto, hoje, as antenas que tem já são as antigas, não são instaladas mais antenas normais, convencionais, são instaladas as antenas em cima dos prédios, são bem pequenas e super potentes, né? Então essa também é uma grande conquista que a gente teve. Outra questão é a Renegocia, que é um programa do governo federal e que a gente implantou dentro do PROCON para renegociar dívidas. Não em situação de superendividamento, mas em endividamento. E aí a gente conseguiu também, principalmente com instituições bancárias. O programa Férias Segura. Por quê? Nossa cidade recebe hoje, gente, em finais de semanas normais, cerca de 120, 150, né, Daniel? Turistas na cidade. Num feriado prolongado igual o Carnaval, gente, nossa cidade recebe mais de 300 mil turistas passam pela nossa cidade. Caldas Novas hoje perde em número de leitos, professor, acho que só para o Rio de Janeiro, se eu não me engano. E aí, a gente faz essa operação Férias Segura. Por quê? Porque é aí que há aquela questão de aproveitar dos locais cheios para que não tenha o cardápio digital, que não tenha o cardápio físico, que eleve um pouquinho o preço ali, né, para tirar uma certa vantagem. Então o PROCON está sempre ali, ó, atuante. A implantação do programa Superendividamento e algo que a gente carrega com muito orgulho, né, que é as homologações judiciais dos nossos acordos através do Sejusc. É que eu vou deixar uma frase para vocês, né, que é a nossa frase de efeito, né? Proteger os direitos do consumidor é defender os pilares da cidadania. Eu participei no ano passado do Congresso Uberlândia em outubro e tive a oportunidade, o PROCON Caldas Novas foi convidado a participar da mesa redonda, um dos maiores entendedores do direito do consumidor do país. Na verdade, dois, né? O Dr. Ricardo Morichita e a Márcia Moura, que é até a antiga presidente da Brasilcom, mudou agora em janeiro. Gente, Caldas Novas é destaque nacional. O nosso PROCON é destaque nacional. Estava o superintendente do PROCON Goiás, o superintendente do PROCON Rio Grande do Sul, o superintendente do PROCON Mato Grosso do Sul. Nenhum foi convidado a participar da mesa redonda. Por quê? Eles escolheram o PROCON Caldas Novas por quê? Pela aplicabilidade de leis que o PROCON faz, pelas atividades desenvolvidas pelo PROCON hoje. E é isso, professor. Agradecer aqui nossa participação, trazer um pouquinho do que é o PROCON para vocês, igual o professor falou, gente. Se vocês quiserem conhecer o PROCON, dá uma passada lá, a gente vai visitar todos os departamentos para vocês conhecerem o processo administrativo, as etapas daquele processo, a gente está lá à disposição de vocês. Patrícia, muito obrigado pela pessoal, a gente está no horário. Professor Thiago, o senhor tem uma consideração? Queria pontuar alguma coisa? Não, hoje está só um espectador. Só um espectador, né? Tranquilo. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer o diretor do PROCON, Cid Junqueira, que não pôde estar por força de um compromisso anteriormente agendado, mas a Patrícia representava, o servidor Renato também. Espero que vocês tenham aproveitado e conhecido um pouco da atuação do PROCON. Durante as aulas, eu dei alguns exemplos do Poder de Polícia do PROCON. O pessoal fala, mas eu não vejo o pessoal fazer nada. O pessoal trabalha, mas trabalha às vezes
E o resultado vocês veem. Porque quando a coisa não funciona, todo mundo reclama. Mas quando dá certo, às vezes a pessoa não fica sabendo. Né? Só o ano passado, professor, nós retiramos dos supermercados quase 10 toneladas de produtos impróprios para consumo. É porque não há uma total divulgação, porque a gente faz muita parceria com a Vigilância Sanitária, a INP, Inmetro, então, e tem algumas fiscalizações que elas têm que ser tratadas com certo sigilo para que tenha sucesso. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham aproveitado. A gente gostaria de agradecer em nome da instituição. O PROCON tem parceria com a instituição, com a Integra. Eles recebem estagiários, né, Patrícia, com incentivo financeiro da instituição. Aqueles que tiverem interesse em participar ou têm interesse em fazer um estágio no PROCON para ver como é que funciona. A gente faz essa intermédia, a gente pode procurar a instituição ou a Patrícia, que ela acompanha, e vocês fiquem à vontade. Eu vou pedir para o pessoal do sexto passar uma lista para assinar a lista de presença. Eu vou liberá-los agora. Eu já estou passando a lista, viu? Para que vocês façam, nossa, a representante é muito eficiente. E no caso do sexto período, vocês estão tranquilos para fazer o relatório, então por isso que eu estou liderando, tá? Para vocês adequarem. A gente faz a correção, tá? Eu vou avaliar a questão. Para o sétimo período, que são alunos do Tiago também, são meus alunos. O mesmo relatório que vocês fizerem para o Tiago servirá para mim, eu avaliarei também como um ponto, tá? Pela participação de vocês e pela participação em relação à palestra. Tá? Semana que vem, né? Tiago, tá tranquilo? Faz? Pode ser semana que vem? Então, tá tudo certo aqui, né? Você precisa de alguma coisa, Tiago?